Nós estamos falando sobre o segredo da alegria da vida cristã. E nós estamos no capítulo 2, que fala exatamente sobre como ter alegria mesmo vivendo relacionamentos difíceis. Hoje nós vivemos num mundo que tem uma filosofia hedonista, ou seja, acredita que o fim da nossa existência é alcançar o prazer na vida. E de posse desse tal pensamento, ainda que inconscientemente, nós vivemos em busca de satisfação pessoal. E acreditamos que quanto mais livres, quanto mais liberdade para se fazer o que quiser, mais felizes seremos. Em contrapartida, a Bíblia nos mostra que o segredo da felicidade não está em ter liberdade, mas em estar preso a Jesus de maneira tão íntima que a nossa vida possa ser a vida dele. Quanto mais próximos do exemplo de Jesus, quanto mais deixarmos de fazer o que queremos para fazer aquilo que Deus deseja, mais feliz seremos. E o crente de hoje acredita que a falta de felicidade em seu coração é pelo fato de não poder desfrutar de muitas coisas que ele deseja. Enquanto que a Bíblia afirma que a infelicidade do homem é fruto de se desejar aquilo que destrói o seu relacionamento com Deus. Portanto, hoje nós veremos que a felicidade não está no fato de não satisfazer, ou melhor, a infelicidade não está no fato de não satisfazermos os desejos do nosso coração, mas sim, pelo contrário, de nós buscarmos fazer o que o nosso coração deseja em detrimento daquilo que Deus deseja para nós. E hoje a gente vai prosseguir nessa jornada do segredo da alegria da vida cristã e a gente vai reler a proposta de toda a carta. Vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. E hoje nós vamos falar o segredo da alegria da vida cristã em meio aos relacionamentos difíceis. Uma mente humilde em crescente obediência. Uma mente humilde em crescente obediência. Portanto, hoje nós vamos ver que a fonte de uma alegria crescente na vida do crente é um relacionamento com Deus que cresce com o passar dos anos e que leva o crente para uma intimidade maior e transformadora, que produz plena paz e satisfação no coração do homem. Hoje nós vivemos época que você olha para a vida da pessoa, ano após ano, após ano, após ano, ela faz sempre a mesma coisa. Ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não evolui. Você conheceu a pessoa na igreja há 20 anos atrás, ela vem, senta no mesmo lugar, levanta e vai embora, e ela continua 20 anos fazendo sempre a mesma coisa. E a grande questão é, onde está a graça de Deus na vida dessa pessoa? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a graça eficaz, que quando Deus age na vida de uma pessoa, essa pessoa é transformada. E nós vamos ler o texto de Filipenses capítulo 2, verso 12 a 15. Vamos nos pôr de pé. Diz assim a palavra de Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões.
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que, através da Tua palavra, o Senhor nos incomode essa noite. Que o Senhor nos tire do comodismo, que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto e que o Senhor nos leve a desenvolver, a operar, a colocar em ação a salvação que o Senhor já nos concedeu, para que a gente possa crescer e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Depois de uma grandiosa passagem onde Paulo mostra a obra de Cristo na sua encarnação e na sua glorificação, agora Paulo chega a conclusões lógicas vindas do exemplo de Cristo. Nós devemos entender que Paulo aqui não está começando uma nova sessão. Pelo contrário, ele está concluindo e chamando a gente agora para a ação aquilo que ele começou a falar lá no verso 1. Quando ele começou a falar das exortações que nós temos em Cristo, a respeito do amor que devemos ter, a respeito do mesmo Espírito que habita em nós e da forma como devemos agir, a questão da humildade, a questão da abnegação, a questão de a gente olhar para Cristo e ter a mesma atitude que ele teve quando ele se encarnou, se esvaziou e veio se fazer homem, foi humilhado, obedeceu até a morte. Depois Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome para a glória do próprio Deus. Então, depois de Paulo nos mostrar essa obra maravilhosa que Jesus realizou, agora ele chega e fala para nós, e agora? E vocês? O que vocês vão fazer agora de posse da salvação que Deus já lhe deu? Nós devemos entender que aqui o texto começa falando assim para a gente. Primeiro ponto que Paulo chama a atenção. Ele fala assim, como é que eu e você podemos ser felizes tendo uma obediência crescente? Primeiro ponto ele fala, pondo em ação a salvação recebida de Deus. Paulo exorta os crentes da cidade de Filipos a colocarem a salvação que já receberam para funcionar. E tem que ficar muito claro aqui, porque às vezes a palavra traduzida pode nos trazer confusão. Devemos entender que Paulo não está dizendo que a obra dos filipenses é que operaria algo que lhes concedesse a salvação. Pelo contrário, como já vimos na introdução da carta, Paulo está falando para crentes, para pessoas que já foram salvas por Jesus. Então, ele não está dizendo para pessoas fazerem algo para obter a salvação, mas muito pelo contrário, ele está dizendo, se você já é salvo, então coloque a salvação que você já recebeu de Cristo para funcionar. Uma grande fonte de insatisfação na vida de um crente é o comodismo, que o impede de seguir para o alvo, mantendo-o preso nas bolotas de porco que a sua vontade se agarra em busca de satisfação fora da vontade de Deus. A palavra que Paulo usa para ponham em ação, algumas vezes traduzidas por desenvolver ou mesmo operar, foi escolhida cuidadosamente por ele. A palavra significa levar algo a cumprir o propósito para o qual foi criado. Significa também extrair o máximo daquilo que algo pode oferecer e levar a cabo visando produzir os resultados esperados. Então Paulo está dizendo, Deus já salvou vocês. Deus já operou em vocês. Agora cabe a vocês pegar essa salvação que vocês receberam pela graça de Deus e colocar ela em ação. O que está acontecendo? Nós não conseguimos fazer aquilo que Deus espera porque nós estamos acomodados. Nós estamos numa zona de conforto tão deliciosa que nós não queremos fazer nada para sair dela.
porque estamos satisfeitos com as bolotas que nós estamos comendo dos porcos. Enquanto Deus tem algo muito mais maravilhoso para mim e para você, nós queremos ficar onde estamos. E Paulo sugere, se você deseja ser feliz e que a felicidade habite plenamente em seu coração, você precisa crescer, você precisa evoluir, você precisa andar. Não é o texto que a gente ouviu? Se eu estou andando, eu quero... O que a gente cantou hoje? Eu quero correr. Será que eu quero realmente correr? Será que você quer sair da sua zona de conforto? E se você correr, será que realmente você quer voar? E é isso que Paulo está falando. Gente, saia do lugar aonde você está. Você é capaz de fazer mais do que você está fazendo porque Cristo operou em vocês. Paulo está dizendo, meus queridos, já que vocês são salvos, de posse dessa salvação, vocês devem agir de forma a resolver todos os problemas de relacionamento que há entre vocês. Nós devemos lembrar, o contexto aqui é relacionamentos. Paulo está preocupado com a falta de harmonia nos relacionamentos. E essa falta de harmonia é exatamente porque as pessoas não querem crescer. Elas estão estacionadas. Elas se agarraram às suas bolotas de porco, assim como o filho pródigo, e acham que aquilo é a melhor coisa do mundo. Enquanto Cristo está falando, venham, venham, venham que eu tenho algo especial para vocês. E Paulo continua, como é que eu e você podemos pôr em ação a salvação recebida? Primeiro é demonstrando obediência incondicional. E Paulo usa a palavra para obediência, que é ouvir. Ouvir da mesma forma quando alguém bate na porta e você corre lá para ver o que está acontecendo, quem que está ali na porta. Não é apenas ouvir, tem alguém batendo na porta. Mas se tem alguém batendo na porta, você vai lá para ver, porque alguém está precisando de você. E Paulo está dizendo que a nossa obediência deve ser dessa forma, prática. Nós temos que agir. E Paulo, ele mostra que essa ação deve ser de que forma? Obedecer não por força externa, mas por convicção interna, dada pela presença do Espírito Santo com o qual eles foram selados quando creram. Não é o que Paulo diz assim? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Vocês devem pôr em prática a salvação que vocês obtiveram de Deus. A grande questão é assim, quando é que você está disposto a obedecer a Deus? Quando as pessoas estão vendo? Quando tem alguém perto? Porque Paulo está dizendo que tem que obedecer não somente quando ele estava ali presente, muito mais agora que ele estava ausente. E por isso que a obediência tem que ser incondicional. Quando é que eu e você obedecemos? E aí, então ele fala como é que eu e você podemos obedecer. Primeiro, demonstrando obediência incondicional. Depois, demonstrando o quê? Temor e tremor. Hoje em dia, essas duas palavrinhas estão fora do vocabulário evangélico. As pessoas não querem falar. Elas dizem que nós não precisamos ter medo de Deus. A gente não precisa temer a Deus porque Ele é nosso amigo. Agora, em Jesus, Ele apaziguou Deus e Deus agora deixou de cobrar santidade da gente. Hoje a gente pode viver do jeito que a gente quer porque agora Ele é nosso amiguinho por meio de Jesus. Mas Paulo não concorda com essa ideia. E ele diz assim, que eu e você devemos viver e tomar as nossas decisões, ter motivações, fazer as nossas escolhas, conduzir a nossa vida
dessas duas maneiras. Primeiro, a palavra que ele usa para temor é medo. Terror. Temor. Ou seja, aquilo que espalha medo. É a mesma palavra phobos que vem de fobia. Realmente, você para se aproximar de Deus e para fazer as escolhas do seu dia a dia, você tem que temer desagradar a Deus. Mas porque a gente acha que tem tanta intimidade com Ele, a gente pode desrespeitá-lo sem medo algum. Eu e você temos que ter medo de desagradar a Deus. E a outra palavra é tremor. Tremor é o ato de tremer, ou de estremecer de medo, utilizado para descrever alguém que desconfia completamente de suas habilidades de satisfazer todas as solicitações, mas que religiosamente faz o melhor que pode para cumprir o seu dever. Ou seja, você se aproxima de Deus com uma desconfiança tão grande de si mesmo, ao contrário do que a gente tem visto hoje, pulando, e gritando, e sorrindo, e fazendo tudo. É o contrário. Fala assim, para você se aproximar de Deus, você tem que se aproximar dele de tal maneira, desconfiando das suas capacitações, das suas habilidades, com tamanho medo de fazer algo que vai desagradá-lo. E é isso que Paulo está falando. Se você quer crescer, você tem que obedecer e ter temor e tremor em tudo aquilo que você faz. Porque se você não fizer com temor e tremor, você vai fazer de qualquer jeito. Porque ali a palavra diz, mas que religiosamente faz o melhor que pode para cumprir aquilo que Deus pede. Será que eu e você realmente fazemos o melhor que podemos para Deus? Ou a gente vai, eu vou até aqui, Deus. Daqui para cá eu não estou disposto a ir. Eu não quero. Como é que a gente tem desenvolvido o nosso relacionamento com Deus? Será que demonstramos realmente temor, tremor? Nós devemos nos aproximar de Deus com toda a confiança em sua graça, mas sem negligenciar nossa necessidade de santidade de vida. Logo, se conseguirmos obediência incondicional, ou melhor, só conseguiremos obediência incondicional quando temermos e tremermos diante da face do nosso Deus, reconhecendo que devemos tomar todo o cuidado possível para não desagradá-lo, porque ele odeia o pecado. Será que nós temos essa consciência no nosso relacionamento com Deus? Ou a gente já está tão confortável no nosso relacionamento com Deus que nós já esquecemos que Ele é santo e odeia o pecado? E também o texto continua. Você tem que pôr em ação a salvação recebida. De que forma? Demonstrando obediência incondicional, demonstrando temor e tremor. E de que forma? Dependendo da graça de Deus. O texto continua ali no verso 13. Como é que eu e você podemos desenvolver a nossa salvação, colocar a nossa salvação para funcionar? Temendo a Deus. Mas também ele diz ali, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, o texto diz, primeiramente, que Deus é quem produz no crente o querer. É Ele quem produz o querer. E essa palavra querer significa ter em mente, pretender, estar resolvido ou determinado, propor-se, desejar, ter vontade, gostar de fazer algo, ter prazer em fazer alguma coisa. E a grande questão é assim, se Deus salvou alguém, Ele coloca no coração desse alguém o desejo de fazer o que Ele espera. Agora a questão é, eu e você temos desejo de fazer o que Ele espera? Se não temos, o que isso indica?
Porque devemos entender, Paulo está afirmando, é Deus quem opera em nós. E o poder de Deus, quando opera, ele é eficaz, porque ele é todo poderoso. Ele faz tudo o que quer, tudo o que lhe agrada, da forma como ele determina. E se eu e você fomos alcançados por ele e não temos desejo de ir além, de sair da zona de conforto, de fazer o que ele deseja, mesmo o texto dizendo que é ele que opera em nós, então alguma coisa está errada. Primeiro, ou o Deus que eu estou crendo não é o Deus da Escritura, e se é o Deus que eu creio, é o Deus da Escritura, então ele é mentiroso. Porque ele está falando que opera em mim, mas eu continuo ainda desejando o pecado. Qual é mais fácil? Qual é a possibilidade? Eu não ser salvo e continuar desejando o pecado, ou Deus ser mentiroso? Qual que é a possibilidade maior? Com certeza é de eu não ser salvo. Porque se eu sou salvo, ele opera em mim, e eu continuo sentindo prazer no pecado, e eu digo que eu vou continuar no pecado, eu tenho que rever se eu sou salvo. A fonte da minha infelicidade pode estar aí. Eu quero desfrutar do pecado e quero ser feliz. E a Bíblia diz, é impossível alguém ser feliz desfrutando do pecado. E aí você vai colocar a culpa da sua infelicidade no pastor, no marido, no filho, na esposa, no vizinho, no patrão, em todo mundo. E você não vai ver que a culpa da sua infelicidade é o próprio desejo pecaminoso do seu coração. Se ele opera e ele é eficaz, e você continua não desejando ele e desejando o pecado, você tem que rever se realmente você é uma pessoa salva. Porque não condiz, não é? O Deus que te salva e põe o desejo dele em você, e você continua não desejando ele e desejando o pecado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E Paulo continua. Ele diz assim, é Deus quem produz no crente o querer, e é Deus quem capacita o crente a realizar. E realizar, a palavra diz, é ser eficaz. Atuar, produzir ou mostrar poder. Trabalhar para alguém, ajudar alguém, mostrar-se operativo. E nós estamos falando de um Deus soberano, que faz o que quer, e que tudo aquilo que determinou será cumprido. Agora eu, um vermezinho, faço aquilo que ele não deseja e ainda quero dizer que eu estou dentro da vontade dele. Entendeu? Ele quer que você obedeça. E para você obedecer, ele coloca no seu coração o desejo de obedecer. Mas se ele só te dá o desejo, você vai ser incapaz de obedecer. Logo, junto com o desejo, ele também te capacita. Por isso que Paulo está dizendo, meu filho, você já foi salvo. Agora, diga não ao pecado. Não fique esperando Deus tirar o pecado e um dia você vai, hoje engraçado, eu acordei sem vontade de pecar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que agora você já está habilitado para dizer não àquelas coisas que estão na sua vida que desagradam a Deus. Ele está falando, ponha em ação a sua salvação. Ele já te salvou, ele já te libertou do poder das trevas e transportou você para o reino da luz dele. Agora cabe a você tomar uma decisão e fazer o que ele espera que você faça. Agora, se você não quer fazer o que ele quer que você faça, então você tem que rever se realmente você tem um relacionamento salvífico com ele. Se ele opera, coloca o desejo e capacita, e você ainda não quer, então você tem que rever se você realmente tem relacionamento com esse Deus que você fala que você serve.
Como? Como é possível? Alguém que foi salvo, transformado e querer continuar no pecado, como é possível? Só é possível se realmente essa pessoa não foi salva. Só se ela não foi salva. Porque se ela foi salva, Deus vai agir e ela vai ser transformada. Transformada. Quando encontramos a felicidade momentânea no mundo, dificilmente quereremos a felicidade perene, mas que é alcançada pelo sacrifício de nossas bolotas de porco, exceto se tivermos um relacionamento salvífico com Deus, que opera tanto o querer como o realizar a sua vontade. Se você se agarra tanto às bolotas desse mundo, a ponto de não querer trocá-la pela vontade de Deus, reveja aquilo que você chama de salvação. Olhe bem para aquilo que você chama de salvação. E aqui o texto também diz que ele opera o quê? É ele quem produz o querer no crente, é ele quem capacita o crente a realizar, e Deus também opera em nós segundo a sua boa vontade. Paulo escolhe uma palavra especial que denota bom intento, benevolência, deleite, prazer. Então, se a vontade de Deus é benevolente, nos dá deleite, nos dá prazer, se você é infeliz, por que que é? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. Você pode se deliciar com tudo que o mundo tem, mas lá no fundo você é infeliz. E não tem jeito. Felicidade com pecado não combinam. Felicidade é resultado de se estar na presença de Deus. E se você é infeliz, não culpe a pessoa que está do seu lado. O culpado pela sua infelicidade é você mesmo. Mas por que o pastor diz isso? As pessoas me machucam, me magoam, me maltratam. Olhe para Paulo, que foi impedido pelo Espírito de ir para a Bitínia, de ir para a Mísia, e por causa da vontade de Deus ele parou em Filipos. E lá em Filipos ele foi preso, açoitado, jogado numa masmorra, e por volta da meia-noite ele cantava e orava. Por quê? Porque ele estava lá naquele lugar por causa da vontade de Deus. Você pode estar solto, desfrutando de tudo o que o mundo lhe dá. E ainda assim será infeliz se não estiver dentro da vontade de Deus. A direção que Deus opera em nós é sempre em cumprimento dessa boa vontade. E sendo Deus bom, tudo o que Ele realiza em nós, inevitavelmente é sempre bom. A vontade de Deus sempre produz deleites, ainda que em condições extremas. Por quê? Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, o deleite que Ele nos concede suplanta toda a adversidade que vivenciamos. Se você não consegue ser feliz, não consegue desfrutar de alegria por causa das circunstâncias que te cercam, provavelmente é porque você não está fazendo a vontade de Deus. E não adianta culpar as pessoas. Você pode ser feliz com o mundo inteiro contra você. Se você estiver naquela situação perigosa ou perseguição, ou seja o que for, por causa da vontade de Deus. Não importa, o mundo inteiro pode estar contra você e você ainda poderá desfrutar de felicidade. Se você não é feliz, é porque você não está na direção do cumprimento
da vontade de Deus. Não há felicidade fora da vontade de Deus. Paulo chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus ali em Romanos. Ela é boa porque sempre produzirá bons frutos. Ela é agradável porque vai produzir prazer no seu coração. E ela é perfeita porque não precisa nada para completá-la. Simplesmente cumprir e seguir aquilo que ele espera de você. E qual será o resultado dessa colocação da nossa salvação recebida de Deus em ação? Nós vamos demonstrar obediência incondicional, não só quando as pessoas estão vendo. Nós vamos demonstrar temor e tremor para ser a mesma pessoa quando as pessoas estão vendo e quando elas não estão vendo. E nós também vamos depender da graça de Deus, crendo que essa graça ela é suficiente. Porque é Deus quem opera no crente o querer, é Deus quem capacita o crente a realizar, e Deus opera em nós segundo a sua boa vontade. E aí, então, ele espera que eu e você façamos o quê? Que a gente viva de que forma? Brilhando como estrelas no mundo em trevas. A gente sabe, uma estrela é reconhecida pela sua beleza e luminosidade, que irradia a luz e ilumina as densas trevas da noite. Não adianta falar, eu estou vivendo no meio das trevas, mas é no meio das trevas que a estrela brilha ainda mais. Eu vivo no mundo de ímpio, na minha família estou cercado de ímpio, a minha vizinhança, no meu trabalho estou cercado de ímpio. É ali que você deveria brilhar mais. Não adianta transferir a culpa da sua infelicidade. Paulo usa a figura de luzeiros no mundo, ou seja, os crentes devem ser a luz que indica o caminho para o mundo em trevas. Dessa forma, o que é que eu e você devemos fazer? Primeiro, o texto afirma: fazendo tudo sem contenda e murmuração. Ou seja, o que nós não devemos fazer? Murmurar. As duas palavras que Paulo diz aqui são sem queixas. O que é queixas? É um pensamento de uma pessoa que delibera consigo mesmo, um raciocínio interior, um questionamento a respeito do que é verdade, uma disputa, uma arguição. Uma queixa é aquela pessoa que fica, e ela vive o tempo inteiro questionando tudo e todos. Ela está sempre querendo saber algo mais e procurando algo mais que talvez não exista. Está sempre ali, de tititi para cá e para lá. E ele diz, meus irmãos, se vocês querem ser luz no mundo, vocês têm que viver sem essa queixa. E ele diz assim, sabe aquele raciocínio interior? Alguém está fazendo algo, mas você está querendo descobrir o que essa pessoa está querendo chegar. E normalmente esse algo que você pensa nunca é algo positivo, nunca é algo bom. Você sempre está com o pé atrás com aquilo que está sendo feito. Então ele fala assim, pare com isso. Pare com isso. Segunda coisa que Paulo fala, sem murmuração, aquele debate secreto, aquele desprazer secreto, não declarado abertamente, um resmungo. Você está descontente, mas você não tem coragem de falar. Então você fica pelos cantos, fala com ele, e fica fazendo o inferninho. E é isso que Paulo está falando. Isso não pode acontecer. Se você quer ser luz no mundo em que vivemos, você tem que viver sem se queixar, sem murmurar. Tudo aquilo que temos que fazer para que os nossos relacionamentos sejam bons, devemos fazer sem reclamar. E que diferença haverá entre nós e os incrédulos se aquilo que fazemos, o fazemos da mesma forma que eles fazem? Sendo que é Deus que opera em nós a capacidade para realizar tudo,
devemos realizar na força que ele supre, sem murmuração. Sem murmuração. E Paulo continua, se você quer ser luz no mundo, você deve fazer o quê? Fazer tudo para ser exemplo de filho de Deus. Não importa a circunstância, não importa o que estão fazendo, você tem que ser o exemplo de filho de Deus, já que é Ele que está operando em você e é Ele que está atuando em você. Logo ele diz, eu e você temos que ser o quê? Puro. Nós temos que ser puros. Ser puro significa sem mistura, livre de malícia, inocente, sem um misto de maldade. As coisas que você faz são sem mistura, que ele diz aí, é não misturar os princípios divinos com os princípios do mundo. É puro. Reflete a luz claramente. Mostra claramente que o que você está fazendo é do fundo do coração e para Deus. Mas ele diz também que tem que ser irrepreensível, sem culpa, que não merece censura, livre de falta ou defeito. Sabe quando você faz as coisas e depois tem que vir cobrindo o seu rastro? É isso que Paulo está dizendo. Você tem que fazer tudo que as pessoas possam ver e que você não precisa ficar escondendo. Você não precisa ficar escondendo. Ninguém tem nada para culpar você. E ser inculpável, o que não pode ser censurado. Uma pessoa inocente, aquele que não tem de que se envergonhar. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, aí chega outra, você para? Se você parou, por que você parou? Você estava falando uma coisa que não era pura? Uma coisa que seria repreensível? Uma coisa que te traria culpa? Por que você para? Se você faz isso, preste atenção, você não está sendo luz, você está sendo trevas. Se aquilo que você conversa no celular, você não pode, as pessoas não podem ver, alguma coisa está errada. Se você tem que escrever e apagar, alguma coisa está errada. Está errada. Está errado. E Paulo está dizendo, você tem que ser luz. Luz. O mundo tem que olhar para a sua vida e dessa forma, olhando para a sua vida, tem que chegar aonde? Em Deus. E quando o mundo olha para a sua vida, chega aonde? As coisas que você tem feito, tem levado as pessoas para mais próximos de Jesus ou tem sido pedra de tropeço na vida das pessoas? Aí você diz assim, eu não me preocupo com o que as pessoas dizem de mim. O texto está dizendo, você tem que se preocupar e muito. Você tem que ter uma vida que ninguém possa falar nada do seu comportamento. Ninguém possa falar nada dos seus relacionamentos. Ninguém possa falar nada das suas vestimentas. Você tem que se preocupar, sim, com o que as pessoas pensam a seu respeito. Ele está falando, você é um representante, você tem que ser um exemplo de filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que estar muito preocupado, sim, com o que as pessoas estão falando de você. Você não deve se preocupar se o que elas estão falando é por causa de você seguir a Cristo. Mas se o que elas estão falando é ao contrário, fala que é servo de Deus e faz tal coisa. Aí você tem que se preocupar, sim. Mas se elas estão falando, fica desperdiçando a vida indo na igreja, aí você não tem que se preocupar mesmo. Mas se elas estão preocupando, estão te falando de você, porque vai na igreja e faz tal coisa, então aí você tem que se preocupar, sim. Você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar de atitude. Porque ele diz assim, brilhando como estrelas, para quê? Para que a gente dê testemunho para uma geração corrompida e depravada. Corrompida, ou pervertida, é deformada, é uma
geração má, injusta, uma geração rebelde, corrupta, é torcida, desencaminhada, que se opõe ou conspira contra os propósitos e planos salvadores de Deus, que se desvia do caminho certo. Então, essa geração que está nessa conduta, se afastando de Deus, tem que olhar para você e imitar o seu comportamento para se aproximar de Deus. Mas se aquilo que você está fazendo também continua levando a pessoa para o descaminho, então você tem que rever se realmente Deus salvou você. Porque se Deus te salvou e você está indo contra aquilo que Ele está dizendo que você tem que fazer, e você não se preocupa com o que as pessoas estão falando, e você está sendo pedra de tropeço e você não está nem aí, você deve rever se você é uma pessoa que realmente foi alcançada pela graça de Deus. E a mesma graça que Paulo diz que é Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Se Ele opera em você o querer a vontade dEle e te dá capacidade para fazer a vontade dEle, e você não está fazendo e não está desejando fazer, nem está lutando com você mesmo para abandonar os pecados, então você tem que rever se realmente você foi alcançado por essa graça. E como a gente falava no começo, a pessoa estacionada. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, as mesmas exortações, as mesmas coisas são faladas, mas a pessoa não muda. Ela muda uma semana, na outra semana está fazendo pior ainda. O que está acontecendo? Você é salvo mesmo? Ou o Deus que você crê não é tão poderoso para te sustentar a fim de que você não caia? O que está acontecendo? Aí vem a questão. Quais as evidências de que você já foi salvo pelo Senhor Jesus se encontram aqui no texto? Você vai analisar a sua vida olhando para esse texto e vai falar, bom, eu sou salvo porque eu faço isso. Tudo que o texto diz eu tenho na minha vida. Aí vem as perguntas. O que o texto diz? Por exemplo, você tem obediência incondicional? Ou vive de aparência para as pessoas? Você só faz na frente das pessoas? Ou você é realmente um crente salvo quando você está lá no seu quarto sozinho, mexendo no computador? Você é um crente salvo? Quando você está numa reunião de amigos, o que você conversa? Quando você está numa reunião de mulheres, o que você fala? Os maridos falam mal das esposas? As esposas falam mal dos maridos? É assim que é ser luz? Você teme e treme diante das escolhas? Ou já está tão acomodado com o pecado que nem mais se importa com o que Deus deseja de você? Como que é? Amanhã você tem escolhas a fazer. Você sabe que algumas delas não vão agradar a Deus. Você vai parar, vai falar, não, eu não vou fazer isso. Ou você vai falar, já estou lambuzado mesmo, o que tem um pouquinho mais? O que você vai fazer? Porque se você não se importa, você tem que rever se realmente Deus te salvou. Porque Ele deve operar na sua vida ao querer a vontade dEle. Ele deve operar. Você realiza as obrigações com amor e dedicação, ou sempre murmurando e reclamando de tudo e de todos? Como é que você faz o que você tem que fazer? Cantando, louvando, dando graças a Deus? Ou você faz porque tem que fazer, mas enquanto você não termina, você está praguejando, murmurando, reclamando, falando mal disso, daquilo. Como é que você faz as coisas que você tem que fazer? O texto fala, faça tudo sem murmuração, nem contendas. Sem murmuração e sem queixas. Como é que você faz as coisas que você tem que fazer?
Você tem uma vida pura, irrepreensível e inculpável, ou tem que viver escondendo os rastros do pecado? Como que é? Se a única Bíblia lida pela geração corrompida e depravada que vive ao seu redor fosse sua vida, ela encontraria Deus ou permaneceria vivendo da mesma forma? Você lá no seu emprego, você é um agente transformador do ambiente? Transformador no sentido, você melhora. A partir do momento que você começou a trabalhar lá, o ambiente melhorou? Você trouxe esperança, trouxe justiça, trouxe a verdade, trouxe luz? Ou as pessoas continuam contando as mesmas piadas, continuam fazendo as mesmas coisas, continuam roubando, convidam você para roubar junto? Como que é? Porque às vezes a gente fala, eu preciso mudar de emprego. Por quê? Porque onde eu trabalho tem muita corrupção. Será que Deus colocou você ali por acaso? Será que Deus não pôs você ali para mostrar como é que é viver uma vida que agrada a Deus? E se Ele te pôs, será que Ele também não vai te capacitar a permanecer ali e não se tornar corrupto? Como que é? Qual é mais importante para você? Sua vontade ou a vontade de Deus? O que você acha? O que é mais importante para você? Todo mundo vai falar, não, a vontade de Deus, é lógico, é a vontade de Deus. Mas a questão é, como isso é demonstrado nas coisas que Ele deseja tirar de sua vida? E como isso é demonstrado nas coisas que Deus deseja encontrar na sua vida? Você sabe, não sabe? Que tem coisas que Deus fala, você precisa parar de fazer isso. E você lê a Bíblia, e você escuta a mensagem, você escuta a música, pessoas te confrontam, e você sabe que você tem que parar de fazer determinadas coisas. Qual é mais importante? O prazer que você sente nessas determinadas coisas ou aquilo que Deus espera de você? Você continua ou para porque Deus quer que pare? E o inverso também, tem coisas que você sabe que Deus quer que você faça. Você deixa de fazer ou passa a fazer? Porque, é sério, se a vontade de Deus é importante para mim, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Não tem? Se a vontade de Deus é importante para mim, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Ele pede coisas para que eu deixe de lado, e Ele pede para que eu busque coisas. Se a vontade dele é importante para mim, e eu não tiro da minha vida as coisas que Ele quer, e eu também não busco as coisas que Ele quer, eu tenho que rever se realmente eu sou crente. Um Deus Todo-Poderoso, que opera em mim o querer, e opera em mim o realizar a sua boa vontade, e eu continuo sendo eu? Alguma coisa está errada. Alguma coisa. Porque Paulo está lá naquele contexto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação o fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, encontrado em figura humana. E encontrado em figura humana, foi obediente encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se eu não estou nesse processo, então eu devo estar antes da salvação. Eu ainda não fui salvo. Se eu não estou nesse processo de crescente obediência, é porque eu estou fora desse processo. Sabe por quê? Porque é possível chegar numa igreja
e até certo ponto você imitar a conduta de um crente. É possível você chegar na igreja e fazer algumas coisas na força da própria carne. É possível. Mas vai chegar um limite, vai chegar um certo patamar que você não vai conseguir pela sua própria força. Dali em diante é só se Deus estiver operando na sua vida. E se Deus não estiver operando na sua vida, é porque você não é salvo. Porque, lembra, o que diz Filipenses 1,6? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. E não vai ser assim, você se converteu, passou 50 anos na igreja, no último dia de vida ele completa a obra e ficou 50 anos sem fazer nada. Não. Dia após dia, ele vai agindo na sua vida. Você cresce um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho, dá uma vacilada, mas continua crescendo, continua crescendo. Mas alguém que só vacila, não sai do lugar, será que essa pessoa é salva? 20 anos numa igreja, 30 anos, e não saiu do lugar. Cadê o poder desse Deus que a gente fala que é poderoso? Então, se eu e você somos salvos, nós temos que parar de brincar de igrejinha e colocar a nossa salvação para funcionar. É isso que Paulo está falando. Meu querido, ponha a salvação que você tem para funcionar. É Deus quem opera em você. Fique despreocupado. Deus vai te capacitar. Fique tranquilo. Só faça o que Ele pediu para você fazer. Ele já está colocando o querer e também o realizar na sua vida. Então pare. Pare no sentido de fazer o que você está fazendo que Deus não gosta. E ande para fazer o que Ele quer. Ponha em ação a salvação. Ponha em ação. Existem pessoas que reprovam alguma atitude em sua vida, a qual Deus também reprova em sua palavra? Tem pessoas que falam para você, por que você faz isso? Ou, você não devia fazer isso. Muda isso. Não dá para você mudar? O que você está fazendo é errado. Quando as pessoas fazem isso, o que você faz? Eu gosto tanto dessas bolotas que eu vou continuar comendo elas. Ou você joga fora as bolotas e corre para o banquete que Deus tem para você. O que você faz? A questão é, o que você pretende fazer com essa atitude ao terminar o culto? Eu garanto que quando eu falei, se tem alguma pessoa, algo que as pessoas falam de você, eu garanto que veio algo na sua mente. Veio algo na sua mente. Agora a questão não é só vir. O que você vai fazer com esse algo? O que você fez nos últimos 4, 5 anos, 20 anos, 15 anos? Ou você vai realmente entender, Deus, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Há alguma situação em que você já foi exortado por várias vezes, mas que ainda continua sem tomar uma decisão que demonstra temor e tremor diante de Deus? Há alguma situação na sua vida que você já falaram 1, 2, 10, 20, uma pessoa falou, 2 pessoas falaram, várias pessoas falaram, e você continua do mesmo jeito, achando que você está certo? O que isso demonstra em relação à operação de Deus em seu viver? Ele não é todo-poderoso ou você não tem um relacionamento saudável com Ele? Se você está sendo exortado vez após vez, exortado, e você não faz nada, não te incomoda, você continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, então esse Deus que você crê não é todo-poderoso, como a Bíblia diz, ou o seu relacionamento com Ele não está correto. Das duas, uma. E com certeza eu acho que o Deus que a Bíblia diz, Ele é todo-poderoso. Ele é o Criador do céu, da terra, e Ele é
eficaz em tudo que ele faz. Eu creio nisso. Então, logo, se ele não está fazendo aquilo que a Bíblia está dizendo que ele faz na sua vida, então você deve rever se realmente você está tendo um relacionamento correto com esse Deus. E por fim, a gente tem que entender, a alegria da vida cristã só transbordará de seu coração quando você realmente viver como cristão, tendo Jesus como Senhor de sua vida. Você não é infeliz por causa do seu pastor, por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa dos seus pais, por causa dos seus filhos, por causa do seu chefe, por causa dos seus professores, por causa dos seus vizinhos, por causa dos seus parentes. Você não é infeliz por causa dessas pessoas. Porque se você estiver fazendo o que Deus espera de você, a alegria dele vai ser tão grande na sua vida que vai superar todos os dissabores que as pessoas fazem para você. Pode ter certeza. Então, talvez você vai sair daqui falando assim, o senhor fica falando que eu não sou crente. Não, eu não estou falando que você não é crente. Eu estou falando que se você é crente, você tem que mostrar através do poder que Deus opera na sua vida, fazendo aquilo que Ele espera de você. Não sou eu que estou falando que você não é crente. Se você é, você tem que demonstrar com a sua vida que você é crente. Se você é crente, diante das coisas que você tem ouvido, você tem que tomar uma decisão. Não sou eu que estou falando que você não é crente. A Bíblia está falando que crente tem um comportamento determinado. Se o seu comportamento não é igual ao que a Bíblia diz, você tem que, então, entender. Ou você se converte, ou você não fala que é crente. Porque a Bíblia mostra como o crente tem que agir. E se você não age como um crente, por que você fala que é crente? Por que fala? Porque é status? É bom ter o nome numa igreja? Você tem que ter o nome no livro da vida. Muitos que têm o nome escrito no livro, no rol de membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, vão passar a eternidade no inferno. Infelizmente, ouvindo a palavra dia após dia, mas nunca tomaram uma decisão de entregar a vida e seus pecados a Cristo. Infelizmente. Leia lá Mateus capítulo 7, o próprio Senhor Jesus dizendo, naquele dia me falarão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, operamos maravilhas, expulsamos demônio, e o próprio Senhor vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, falar que é salvo e praticar iniquidade não tem nada a ver. Se você fala que é salvo, deixe de praticar iniquidade, porque é disso que Jesus te salvou, dos seus pecados. Te transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. E se você continua praticando iniquidade, então pense se realmente naquele dia ele vai dizer, entrai-vos no meu reino, benditos. Não sou eu quem fala, é a Bíblia quem afirma isso. E cabe a mim alertar a todos nós. É melhor você se entristecer hoje e o Espírito te contristar de tal maneira que você mude de vida, do que eu falar que você é uma bênção e chegar lá naquele último dia, o próprio Senhor falar para você, não vos conheço. Deus quer que o seu nome seja escrito no livro da vida, não no hall de membros de igreja. Quantos vocês conhecem que já participaram no hall de membro e estão em casa de recuperação? Vocês conhecem pessoas assim? Quantos vocês conhecem que estão aí largados nas ruas? Então, ter o nome no hall de membro de uma igreja, isso não diz nada se o nome dele não estiver escrito no livro da vida. Vocês conhecem pessoas que estiveram aí no banco de vocês e que hoje estão afastadas. Estão piores do que eram quando vieram para a igreja. Você não conhece pessoas assim? Então, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que o importante é que o seu nome esteja escrito no livro da vida, lá nos céus. Lá nos céus. E quem tem o livro escrito no livro da vida, lá nos céus, também tem a vida transformada aqui pelo Espírito de Deus. Porque Deus é quem opera tanto querer quanto realizar em nossas vidas.
O segredo da alegria da vida cristã em meio aos relacionamentos difíceis está em cultivar uma mente humilde, em crescente obediência ao Senhor Jesus. Hoje nós temos que ser melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. Porque é um Deus que começou a boa obra e que vai completá-la. E hoje você deve estar, no mínimo, no meio da jornada. No mínimo. Você já tem que ter avançado. Pelo tempo que estamos aqui, você já tem que ter caminhado. Você já tem que ter avançado. Entenda, fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã me proporcionar, te proporcionar. Até mesmo ouvir uma mensagem dura como essa tem que produzir alegria no seu coração se você está disposto a fazer a vontade de Deus. Até mesmo ouvir uma exortação tão dura produz alegria no coração de um crente.